saía de mim. Quem me tocou fui eu, a mulher que sofria, nada não me valia. 12 anos a fio, arrastei meu penar. Fui eu, pela dor consumida, a mulher excluída da alegria da vida, pela lei, pela fé. Quem me tocou, alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou fui eu, que gastei o que tinha e melhora não vinha. A fama eu ouvindo, a esperança voltou. Fui eu, a mulher que corria, empurrando quem vinha. Conseguir haveria, eu tocaste, Senhor. Quem me tocou, alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou. Então, bom dia para todo mundo. Neste início, de nova semana, pedindo sempre as bênçãos de Deus, que nos vem, sobretudo, quando nós abrimos o nosso coração para acolher a sua palavra. Portanto, rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao 26, onde o evangelista, ele nos apresenta dois grandes milagres de Jesus, que os três sinóticos nos narram. Mateus é aquele que apresenta esses dois fatos de uma forma muito sucinta, quase que um resumo. E ouvindo, sobretudo, Marcos e Lucas, quando narram esses dois episódios, então nós vamos complementando, essa riqueza de detalhes que os outros evangelistas nos dizem. Tanto que quando nós lemos, vamos dizer assim, o próprio resumo de São Mateus, parece que naturalmente nós fazemos os complementos, Então, por exemplo, no versículo 18 diz que um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer. E Mateus não diz quem é esse chefe, mas nós naturalmente já dizemos que é Jairo, tanto que a filha de Jairo, como ficou bem conhecido este milagre de Jesus, de chamar a vida novamente. E portanto, eu digo que essa riqueza de detalhes nos ajudam também a ver a intenção de o Evangelho como um todo, não só um evangelista, mas o próprio anúncio do Evangelho nos apresenta qual é o significado desses dois milagres e por que eles estão bem entrelaçados. Se poderia contar um e depois contar o outro, mas não. Os três evangelistas fizeram a sua composição unindo intimamente, um dando moldura ao outro. Por que será? Porque qual a relação que se estabeleceu entre essa criança e esta mulher? A primeira relação que existe, que salta já com muita evidência aos olhos,
é que as duas são chamadas de filha. Então vejam que o chefe, nós vamos respeitar essa, entre aspas, omissão de Mateus, de não dizer o nome do pai, né? Mas tem um significado, né? Porque essa filha, quando não se diz o nome do pai, é também a filha do pai, né? Do pai eterno, como Jesus nos ensinou no Evangelho de São Mateus, a chamar Deus, né? De Pai Nosso. E, portanto, o pai, né? Diz: a minha filha acaba de morrer. No versículo 22, depois que a mulher toca em Jesus, Jesus volta-se e, ao vê-la, diz: coragem, filha, tua fé te salvou. Então, o Evangelho aqui nos apresenta duas mulheres que são filhas. Então, isso é muito importante, porque não são apenas filhas, né, dentro de uma configuração natural, mas porque receberam um grande dom, o grande dom da vida, né, aqui manifestada naquela criança, né, que acabava de morrer, e a vida restituída àquela mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma perda de vida, né, que era uma hemorragia. O sangue na Bíblia representa justamente isso, o princípio vital. Então, se há 12 anos ela estava com hemorragia, nós podemos dizer que há 12 anos ela estava morrendo. E é interessante que, pelos detalhes que os outros evangelistas também nos dizem, logo no final, quando se narra, né, que Jesus pegou na mão da menina, a levantou e foram dar, né, comida à criança, e os outros evangelistas dizem que ela tinha 12 anos. Aqui Mateus omitiu, mas nós sabemos desse detalhe. Então, outra relação muito estreita que se estabelece entre essas duas mulheres, né? A criança e a adulta. Então, 12 anos que esta mulher perdia a vida, né, por causa da sua hemorragia, e aos 12 anos a menina perdeu a vida, ou seja, acabara de morrer. Mas por que 12 anos? Claro que o número 12 é muito significativo na Bíblia, porque representa o povo de Deus. Então essas mulheres, tanto a criança como a mulher adulta, elas representam o povo de Deus. E o povo de Deus que está perdendo a sua vida. Aí deveríamos retomar tudo aquilo que nós já ouvimos no Evangelho de São Mateus, tanto essa preocupação de Jesus, né, que vê aquela multidão de ovelhas sem pastor, que se compadece das multidões, que já salvou, curou, perdoou, né, ao longo desses 9 capítulos, né, tantas pessoas, né, que até as pessoas, as multidões acorriam a Jesus, justamente porque estavam ali abatidas, estavam desesperançosas, estavam perdendo a vida. Então essas duas mulheres sintetizam, né, toda a obra de Jesus, que já foi apresentada, né, como nós temos visto nessas semanas, meditando sobre o Evangelho de São Mateus. E ainda o número 12, né, que, claro, que representa o povo de Deus, mas também 12 anos essa criança tem. Então era o momento em que ela ia passar, né, com a primeira menstruação, vamos dizer, para a condição de gerar a vida também, né? Então também isso é muito significativo. A mulher que há 12 anos, com a sua hemorragia, estava perdendo a vida e era incapaz de gerar, agora a criança com 12 anos, que vai se tornar capaz de gerar, né, com a sua primeira, vamos fazer essa comparação, a sua primeira hemorragia, ou seja, a sua primeira menstruação, então perde a vida. Então, vejam como é um quadro que apresenta de forma muito dramática a situação do povo de Deus. O povo que, tendo a vida, a perde. E Jesus vem justamente como o Senhor da vida, o Deus que salva. Não é por isso que
o seu nome é Jesus. Quando o anjo anunciou a José durante o sonho, dizia justamente isso, que o menino tinha que receber o nome Jesus porque salvaria o seu povo dos seus pecados. E aí justamente isso que Jesus faz. Vejam aí como tanto o pai, quando pede pela sua filha, para que Jesus imponha a mão sobre ela e ela viverá. A mulher também pensava, se eu tocar ao menos no seu manto, eu ficarei curada, sarada, eu serei salva, como o próprio Jesus diz, coragem filha, tua fé te salvou, não é apenas a tua fé te curou de um mal, de uma doença, mas te salvou, ou seja, te deu vida. Salvar significa justamente isso. Interessante também outra relação, o pai pede que Jesus imponha a mão sobre a sua filha. E a mulher pensa, se ao menos eu tocar, ou seja, se ao menos eu colocar a mão nele, ainda que seja nas suas vestes. Então os evangelistas, como já falamos, os três, os sinóticos, nos relatam esses dois acontecimentos muito unidos. E a gente não pode lê-los separadamente. Claro que se nós fôssemos separar, iríamos entender. Enquanto Jesus estava falando, um chefe se aproximou, pediu que Jesus tocasse na filha dele, porque tinha morrido. Então Jesus chegou lá na casa do chefe, viu aquele alvoroço, né, e ressuscitou a menina. Pronto. Feita essa leitura, talvez não sentíssemos falta de mais nada. Como? Enquanto Jesus estava caminhando, veio uma mulher que sofria já há 12 anos de uma hemorragia. Ela pensava consigo, se ao menos eu tocar no manto dele, ficarei curada. Tocou em Jesus, Jesus pergunta quem é e diz, minha filha, tua fé te salvou, vai e pronto, né? Então, seriam os dois acontecimentos narrados, né? Não faltaria nada, mas os evangelistas fizeram questão de entrelaçá-los. Para quê? Não simplesmente para narrar dois milagres de Jesus, mas para revelar quem é Jesus. É o Deus que salva. É aquele que salva na totalidade do ser humano. Por isso que tem uma criança, início da vida, e tem uma pessoa adulta, na sua maturidade, né? Na maturidade de vida. Então é a vida na sua inteireza, a vida na sua totalidade. Porque Jesus é o Senhor que dá a vida e a vida em plenitude. Então é uma página do Evangelho muito, muito bonita, muito profunda, porque nos revela quem é Jesus. Como já lembramos aquilo que o anjo disse a José durante a anunciação no sonho. Jesus, aquele que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. E de fato, Deus está conosco, caminha conosco, vê as nossas enfermidades, toma sobre si as nossas misérias, os nossos sofrimentos. Por quê? Porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos purificar, como nós ouvimos outro dia do leproso, só Ele pode abrir os nossos olhos, como veremos depois, e assim por diante. Essa ação salvadora, restituidora de vida que o Evangelho vem nos apresentar hoje. E, portanto, olhando para essas duas mulheres, renovemos a nossa esperança. Vejam, o extremo acaba de morrer. Para Deus nada é impossível. E se ao menos eu tocar, ou seja, nem precisa de grandes coisas que eu faça, mas é Ele que faz as grandes coisas por mim e em mim. Então que o Senhor nos conceda esta graça da fé deste pai que pede por sua filha, da fé desta filha que se aproxima de Jesus e é adotada por ele. É muito bonito, é esplêndido, não é? Esse gesto de Jesus. Ele acolhe, ele adota aquela vida, quando chama a mulher de filha. Não é por acaso. Ele não diz simplesmente, tua fé te salvou, como disse a outro, né? Então, outros que receberam o milagre, como o paralítico, né? E assim por diante, mas Jesus adota aquela mulher
não é, que era o símbolo do povo que perde a vida, não é, que está perdendo a sua vida. E Jesus restitui a sua vida adotando, né, fazendo-a filha, né, revelando o amor do Pai, né, porque tudo aquilo que Jesus faz é para revelar o amor do Pai. Então que cresçamos nessa consciência, cresçamos nessa convicção de que apesar de nossas hemorragias, ou seja, de coisas que nos fazem perder a nossa vida em tantos sentidos, né, sobretudo o pecado e a vida também, né, do relacionamento, a vida em família, a vida em sociedade, na comunidade, são tantas coisas, né, que ameaçam, né, e representam uma perda da vida, mas nós temos a confiança que Jesus é o Deus que salva. Então que Ele nos conceda esta graça de acreditar sempre neste seu poder e nessa sua presença, que restitui sempre mais a nossa alegria de viver. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia, até amanhã, se Deus quiser.